Quando atravessamos pelo deserto, às vezes a gente não consegue encontrar uma saída, né? Se fosse um deserto físico, você só vê areia e mais areia e mais areia. A gente se sente sozinho, não há ninguém do lado, o que eu vou fazer? Sentimos que talvez não é possível aguentar. Não tem como plantar algo, não tem como construir algo. Como que a gente pode vencer um momento tão difícil? Quando atravessamos os momentos do deserto de vida, não é diferente. Muitas vezes a notícia que nos chega é difícil. E às vezes a gente não sabe o que fazer ou como fazer. Para isso, o item 7 do nosso kit de sobrevivência do deserto é muito necessário. E eu tenho certeza que tanto o item 7 quanto o item 8 serão de extrema importância para que você vença os desertos da vida. Então fica comigo até o final dessa devocional, para que a gente possa aprender bem sobre isso. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional do Projeto Discípulos. Nós estamos numa série Vitória no Deserto, já estamos chegando no finalzinho da série. Eu sou o pastor Wagner Porbel, tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós temos aprendido sobre o kit de sobrevivência no deserto e aprendemos várias coisas até aqui. Mas a grande questão é que quando a gente está no deserto, a gente não pode plantar, a gente não pode resolver as coisas, a gente não sabe o que fazer, muitas vezes a gente nem tem forças para fazer, ou mesmo que tenha força, não tem o que fazer. É uma sensação de impotência, uma sensação de como que eu vou resolver essas coisas e como eu posso vencer essas dificuldades. Já passou por isso? Está passando por isso? Porque eu já passei. Então, é muito importante, e por isso esse item do kit de sobrevivência não é um item físico, não é algo para você tocar, exatamente porque às vezes não tem o que você necessariamente fazer. O item 7 do nosso kit de sobrevivência é confiar na provisão de Deus. Sim, durante o deserto, a maneira de reagir às coisas é diferente. Durante o deserto, onde você não pode resolver as coisas pelas suas forças, onde você não pode plantar para poder colher, então você necessita de confiar na provisão de Deus, de um Deus provedor, do que a Bíblia chama de Jeová Jiré, o Deus da provisão, aquele que pode suprir toda e qualquer necessidade que você esteja passando. E isso sim faz toda a diferença. Eu quero mostrar para você, no deserto que o povo de Israel passou, como que Deus provê tudo o que nós precisamos. E que se você colocar a sua confiança em Deus, verdadeiramente terá condições de enfrentar o deserto da vida. O primeiro ponto que a gente tem é o seguinte: nós precisamos de uma provisão física. Olha o que Deus fez no deserto. Êxodo 16:4 diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover o pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Percebe? No deserto, Deus providenciou ao povo de Israel a água, o pão, a carne, as roupas que não acabavam, tudo o que eles precisavam vinha de Deus. Durante o período de deserto, tudo o que você precisa vem de Deus. Não é que o restante da vida não venha de Deus, mas é que no deserto vem totalmente, você precisa andar em total dependência de Deus e confiar nessa provisão. Se você já passou por desertos na sua vida, ou se consegue se lembrar de algum, já deve ter percebido quantas vezes o que você precisava chegava no momento certo. Quantas vezes você estava desesperado e aquilo chegava na hora certa, no momento certo aparecia alguém para te ajudar ou chegava aquilo que você precisava. Nos desertos da vida, Deus providencia o que fisicamente nós precisamos. No momento em que às vezes a gente não é capaz de resolver, de prover, de fazer, Deus está conosco para poder nos dar aquilo que precisamos.
A segunda coisa é que Deus, além de prover questões físicas, Ele provê questões emocionais. Êxodo 23, de 14 a 17, diz assim: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Ou seja, mesmo durante o período no deserto, Deus estabeleceu as festas. Uma vez, um amigo meu disse para mim algo muito interessante. Ele disse assim: cara, não adianta você só trabalhar. A vida é como se você estivesse fazendo uma viagem de navio. Você também precisa aprender a olhar pela janela e ver a paisagem. Às vezes a gente se enterra no trabalho, se enterra nas coisas, e durante o período de deserto, durante o sofrimento, a gente só vive o sofrimento. E tudo na nossa vida, tudo na nossa cabeça se refere ao sofrimento. Você só fala da doença, só fala do problema, só fala da briga com alguém, só fala da situação difícil que está passando e só reclama. E sabe o que é pior? Geralmente, quando você só reclama, você encontra outras pessoas que também só reclamam. E aí vira um grupo de pessoas reclamando. Deixa eu te perguntar, quando foi que murmurar e reclamar resolveu algum problema? Quando foi? Porque senão eu vou começar hoje. Vou começar a ficar reclamando que de repente resolve meus problemas. O que eu quero dizer é que Deus, mesmo durante o deserto, Ele preparou um alívio emocional para o povo, que eram as festas. As festas também eram uma grande pregação. Elas lembravam ao povo uma série de coisas. A festa dos pães ázimos lembravam ao povo de que eles foram escravos e foram libertos. A festa da semeadura, da colheita, lembrava ao povo, e iria lembrar ao povo quando já estivessem na terra prometida, que eles plantavam e que Deus estava abençoando para que eles pudessem estar lá. Enfim, as festas são extremamente importantes para que você tenha a lembrança das conquistas e de saber que Deus está contigo. Os alívios emocionais são muito importantes. Então, durante o seu deserto, por exemplo, não deixe de ir à igreja, nos cultos, onde você pode louvar a Deus e receber mensagens que venham de Deus para aliviar o seu coração. Mas durante o seu deserto, não deixe de muitas vezes tentar ter pequenas coisas com as famílias. Se você estiver numa cama de hospital, aproveite as visitas não para reclamar, mas para ter aquele contato humano, para respirar diante da dor, para poder realmente se sentir vivo de novo. Se o seu deserto é a falta de trabalho, a cada dia saiba valorizar aquilo que você ganhou, seja uma doação, seja a ajuda de alguém, e a cada dia volte renovado para buscar um trabalho novo. Se o seu deserto é um problema de relacionamento, então aproveite com os outros relacionamentos para buscar formas de perdoar e de refazer aquele relacionamento. Se o seu deserto é o problema de profissional, então alivie o seu coração clamando a Deus, e a cada nova conquista, por menor que seja, celebre, porque Deus te deu aquela conquista até que você chegue na meta que você tem. E também leia, observe outros que estão vencendo. Celebre inclusive a vitória de outros, sabendo que se outro vencer, você também pode vencer. Você tem um caminho diferente, mas pode vencer. Enfim, Deus mostra para nós que nós também temos que confiar na provisão emocional que Ele nos dá. E Ele sempre coloca no nosso caminho pessoas e formas de que o nosso emocional esteja seguro. Nós precisamos aprender a olhar, a confiar e assim a respirar. E a terceira provisão que Deus deu ao povo é sobre a provisão espiritual. Nós já lemos Êxodo capítulo 25, verso 8, que diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles.
Deus colocou para o povo: vocês vão fazer o tabernáculo, e o tabernáculo representará a minha presença, de eu habitar no meio de vocês. O que é isso? É Deus suprindo a necessidade espiritual. Todos nós temos um vazio na alma que é do tamanho de Deus. Se você confia em Deus, se você está nas mãos de Deus, esse vazio é preenchido. Esse vazio, ele precisa ser preenchido pela presença de Deus, e isso transformará a sua forma de ver a vida, a sua forma de encarar os desertos da vida, a sua forma de encarar os problemas. E acredite, já passei muito por isso. Já contei um pouco para vocês de quando eu estava na UTI. Na última vez que eu fiquei na UTI, foi no final do ano passado. Eu passei Natal e Ano Novo na UTI. E várias pessoas me visitaram e me chamou a atenção um amigo que virou para mim e falou assim: cara, eu tenho que te dizer que eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei, porque o testemunho que você está me dando, de você estar aí nessa cama e eu que vim aqui te visitar, e você está tranquilo, você está assim. E a gente estava conversando, eu disse: cara, isso vem de Deus, da confiança que tem em Deus, porque tranquilo eu não estava. Estava longe da minha família, passei Natal e Ano Novo naquele hospital, doido para ver meus filhos, ver minha esposa. É claro que em algum momento você sente o medo da partida. Eu tenho a confiança que eu vou estar com Deus. Mas eu gostaria muito de poder viver mais um tempo para ver os meninos crescerem, para poder estar mais tempo com a minha esposa. Então, naquele momento, era pura confiança em Deus. De saber que se Ele decidisse que era o meu momento de morrer, Deus sabe a melhor decisão. Mas que eu sabia que nele eu tinha condição de voltar. Quantas vezes, no vazio emocional e espiritual na UTI, eu começava a cantar. Ou quando eu tive a oportunidade de ter uma Bíblia nas mãos, estava lendo a Bíblia. Conversando aqui na igreja com um rapaz, o Juliano, e ele dizendo de quando ele também ficou no hospital, de um acidente que aconteceu, e ele cantava, e ele dizia do quanto aquilo aliviava ele, e também tocou nas enfermeiras que estavam no hospital. Entende? O alívio espiritual que Deus nos dá só é dado para quem confia nele, para quem se entrega nele. Agora, os textos que eu trouxe para você são do Antigo Testamento, lá no deserto do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, nós temos a mesma coisa, a nova aliança com Cristo. Hoje você pode entregar sua vida a Cristo, confiar plenamente nele, e Cristo enche você com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que hoje nos ajuda a ter a provisão física, a provisão emocional e a provisão espiritual de que necessitamos para enfrentar os desertos da vida. Confie em Deus, totalmente em Deus. Que Deus te abençoe muito e que você faça bom uso desse item 7. Provisão de Deus. Confiar na provisão de Deus. E se esse vídeo te abençoou, se isso trouxe alívio ao seu coração, te alegrou o dia, compartilhe com alguém que você ama. Também me faz um favor, assina aí o canal e compartilhe para mim nos comentários. Eu quero saber como isso está, como está a sua vida hoje. De repente, se você quiser deixar um pedido de oração, eu vou orar por você. Mas eu gostaria de saber como está você e como, de repente, esta mensagem tocou o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Até o item 8, o último item da nossa lista do kit de sobrevivência no deserto. Até a próxima. Tchau, tchau.